Dá só um básico aí pra galera que não sabe o que é. Uhum. A depressão, ela sempre tá aí, né? O pessoal fala, né? Tá na boca do povo, tal, depressivo, tal, isso aqui. E aí você tem várias compreensões, né? No senso comum do que vem a ser a depressão, tal. Então a depressão pode ser algo como uma doença de luxo, né? Ou uma tristezinha que vai passar, ou uma fase que o pessoal fala dessa maneira, né? Ou o pessoal também ouve como se fosse uma doença, né? É uma doença, depressão. E ela é fechada, né? A depressão, só existe a depressão como o infarto, né? Infarto agudo do miocárdio, né? O infarto. Tá lá, uma doença, tá um carimbo, infarto, pum, entupiu a veia no coração, aí o sangue não fluiu, morreu uma parte do coração. Isso é um infarto, né? A depressão, o pessoal pensa assim também. Pensa dessa maneira. Depressão é um carimbo, a pessoa tá triste e tal, e tá lá, pum, né? E a depressão é mais complexa do que isso, né? Ela é. A depressão, ao mesmo tempo, ela é uma doença, ou seja, tem um diagnóstico, né? Você tem na classificação internacional de doença, no CID, tem lá o código, né, o númerozinho para a depressão, mas ela também pode ser um sintoma de algum conflito psíquico, né? Então, de repente você começa a perder esse ânimo, né? Você começa, né, a perceber que tá, né, começa a influenciar a sua vida de forma negativa, você começa a não fazer mais as coisas direito, tal. E na verdade isso vai ser colocado como depressão, mas não é uma depressão, é só um sintoma de uma coisa, de uma outra coisa. Então, de um conflito psíquico no sentido. Vamos supor que uma pessoa. Eu sempre dou esse exemplo, né? Uma pessoa, ela não consegue parar nos empregos porque ela não consegue lidar com um chefe homem. Então, toda vez que ela tem um chefe homem, ela não consegue. Sempre tem problema, né? E aí ela fica triste, porque ela não consegue se desenvolver na vida, né? Aí você entenda desenvolver na vida, né? Mas enfim, ela não consegue dar um passo adiante, né? Porque sempre cai nesses conflitos e que ela sempre percebe que esses conflitos são. Depois que ela passa pelo conflito, ela fala: Meu, por que eu fiz isso, sabe? Mas na hora ela perde o controle e tal. E aí ela vai ficando triste por causa disso tal. E se você vai num psiquiatra, no médico, ele pode até falar que você está com depressão e dar um diagnóstico e falar que isso é uma doença. Mas na verdade, aqui a gente entende que isso não é a depressão. A gente coloca lá o diagnóstico depressão para burocracia, né? Você tem que classificar, né, para o sistema andar. Mas na verdade isso aí é um sintoma de uma coisa maior, um conflito psíquico maior, de um conflito lá na infância com seu pai, né? Então o paciente sempre teve conflito com o pai, e aí os chefes ele começa a transferir esse conflito para as relações atuais, entendeu? Entendi. Mas isso fica no inconsciente, porque você está vivendo, né? E você está indo lá, né? E aí quando você só percebe que quando você começa a ficar mal, e aí você vai num profissional que consegue ter essa leitura e ele vai identificar, olha, ó, esse conflito tá levando, você está tendo esse conflito por causa dessa parte do seu passado. Eu estou resumindo para o pessoal entender, tá? É muito mais complexo, mas dá para entender assim, né? Sim, sim. Então, às vezes, não é nem depressão, é uma coisa mais além que isso. É uma coisa mais além. A depressão é um sintoma, pode ser um sintoma. Aquilo que você está enxergando como depressão, falta de ânimo, né? E aí você fala que é depressão, é uma coisa, é uma outra coisa. Né? O Odo, como que a galera consegue identificar alguns sintomas da depressão? A pessoa observar nela mesma ou nas outras pessoas que estão ao redor dela? Nela. Nela? Às vezes já tá acontecendo e a pessoa não sabe, né? Tem essa também. Tem sim. O humor, aí que tá.
como que você faz o diagnóstico, agora numa coisa mais objetiva? O nosso cérebro, a avaliação psiquiátrica ou psicológica, a gente testa as funções mentais na conversa. Então você tem, se o paciente começa assim, né? O paciente está consciente ou não? Tá. Ele está orientado, espacial, temporal, né? Ele está orientado para a pessoa, ele sabe quem ele é, entendeu? Você vai avaliando a pessoa assim, né? E aí como está o pensamento dele? Está acelerado ou está devagar? Né? Ele está com ideias paranoides ou não? Né? Ele, enfim, você começa a avaliar as funções psíquicas, é assim que a gente chama. Memória, né? Enfim, a gente vai avaliando. E tem uma parte da avaliação psíquica que é o humor, que é uma palavra que a gente ouve, né? Você está de mau humor, você está de bom humor, né? E o humor, na verdade, ele é como você está se sentindo, como você está se sentindo no sentido de... Tem gente que até fala que gosta de classificar o humor como em cores. Se você está enxergando a vida mais colorida, você está com o humor um pouquinho mais oscilando para cima. Se você está enxergando a vida um pouco cinzenta, então o humor está mais para baixo. O humor é uma classificação muito subjetiva, né? Subjetiva no sentido de eu sei que eu estou me sentindo mal ou não. Quando você consegue classificar uma depressão só olhando, é porque tá muito além já, né? A pessoa tá dormindo 20 horas por dia, não tá tomando banho, não tá cuidando mais de nada, largou a vida, entendeu? Tá. Ô, Dô, deixa só pra você continuar aí. Dá um salve aqui pras meninas, Nandinha, valeu. Boa tarde aí, você ter colado no chat. E a Fernanda também. Nanda, obrigado, hein? Obrigado pela presença e vocês podem mandar suas perguntas, mulherada, tá bom? Lius também, viu, Lius? Deixa de ser preguiçoso e manda perguntas, seu safado. E aí, continua aí. Onde eu tava? Você tá falando quando você identifica a depressão, que pode, grande. Aí você me perguntou quando a pessoa pode identificar nela mesma, né? Assim, como eu disse, existe essa... E o humor, isso que eu tô falando... O humor não é uma coisa estática, ele oscila durante as horas do dia, durante os dias, durante as semanas. Então, é normal ele oscilar numa faixa, né, o humor. Você pode estar um pouco bem-humorado, um pouco mais mal-humorado, mais triste, mais feliz, enfim, um pouquinho, né? Isso é normal. O que não pode é oscilar muito grande, né? Ou oscilar não muito com uma frequência muito alta, mas só com uma intensidade muito grande. Então, a pessoa tem uma oscilação muito grande, vai lá embaixo e fica triste. Triste. Ou vai lá em cima também, isso é o distúrbio bipolar, entendeu? O humor tá aqui, a pessoa fica lá em cima, ela fica na fase da mania. Então ela fica com uma euforia tão grande que ela tem ideias que quer resolver os problemas do mundo e dela, e ela, né? Então é aquela pessoa que tem um barzinho, sei lá, um boteco de, sei lá, 2 metros por 2 metros, né, 2 metros quadrados, 1 metro quadrado, aí de uma hora para outra fala assim, eu vou expandir meu negócio, vende esse negócio e aluga um galpão, né? Então... Tipo, já é meio que uma empolgação extremo, né? Entendeu? Isso já é patológico que a gente fala. E aí a depressão é o outro polo. Então a pessoa... Quando ela percebe, aí que tá, ela perceber a oscilação de humor, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não precisa ficar preocupada, isso é normal. Agora, se ela perceber que ela já, sei lá, há uma semana não tá tomando banho, não tá escovando o dente, né, ou começa a falta de concentração, dores no corpo sem justificativa, né, uma irritação, fica mais irritado do que o normal durante algum tempo, né? Então esses são sintomas que podem dizer que você esteja com depressão, né? Por isso é importante, nesse caso, você procurar ajuda. E também você ficar aberto a
críticas, entre aspas, porque às vezes o seu comportamento tá causando rupturas nas relações que você tem, né? E aí pode ser que chegue alguém alguma hora e fale, ó, vamos conversar, ó, tá difícil com você e tal. E aí você tem que estar preparado para ouvir isso, porque às vezes você não vê dessa forma, mas as pessoas estão vendo. Então isso também é importante, entendeu?